Reverendíssimo Padre Felipe Neco, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Neste 33º domingo do tempo comum, a primeira leitura retirada do livro do profeta Malaquias responde a uma indagação: por que Deus permite que o justo seja perseguido e que o mal prospere? Parece que Deus não faz justiça, ou que Ele não olha para a situação injusta atual. Deus responde por meio do profeta que esta situação é apenas provisória. No final, vai se revelar a diferença que há entre o justo e o ímpio. Virá o dia abrasador como a fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia que virá, haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em seus raios. Este sol da justiça que nascerá lembra o canto de Zacarias, o sol nascente que nos veio visitar. Cristo é o sol. Maria é a aurora que antecede o sol e sinaliza a sua vinda. O Salmo 97 fala da vinda do Senhor como motivo de alegria. Todo o mar deve aplaudir, o mundo inteiro e toda a gente, as montanhas e os rios. Por quê? Porque o Senhor vem. E vem para quê? Para julgar a terra inteira, para julgar o universo com justiça e as nações com equidade. É bom pedir ao Senhor que venha, e que venha para julgar, desde que a nossa conduta seja boa, porque os bons receberão a salvação eterna, enquanto os maus receberão a perdição eterna. Enquanto esperamos que o Senhor venha, não devemos ficar inertes. Em Tessalônica, havia alguns que, pensando que o Senhor vinha logo, achavam inútil trabalhar. São Paulo adverte severamente a estes que andam muito atarefados em nada a fazer. São Paulo, ele próprio, é exemplo de trabalhar com as suas próprias mãos para ganhar o seu sustento e para não ser pesado para a comunidade, embora ele tivesse direito de pedir aos fiéis o seu sustento, mas ele renunciou a esse direito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Quem não quer trabalhar, abstenha-se também de comer. Portanto, enquanto esperamos a vinda do Senhor, não devemos ficar pensando: de que adianta eu tentar fazer isto, fazer aquilo, planejar, se o Senhor virá e tudo vai se consumar. Este pensamento não é de Deus. O que nós fizermos aqui na terra, por menor que seja, prepara a glória que teremos no céu. A eternidade é construída neste tempo. Qualquer ato de caridade, nem que seja dar um copo de água a um sedento, se você faz por amor de caridade, se você faz em estado de graça, essa obra tem valor eterno. Isso é que nos traz paz, porque parece: eu estou trabalhando tanto e não consigo nada, eu estou lavando a louça que daqui a pouco será suja novamente. Mas cada vez que você lava a louça, se você lava por amor, um tesouro no céu está se acumulando e nada está sendo perdido. E assim você, no trabalho cotidiano e doméstico, está se preparando para a vinda do Senhor. O Evangelho fala hoje de pessoas que admiravam-se da beleza do templo, das pedras que estavam ornadas com ofertas votivas. E Jesus diz: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. O Senhor, que havia permitido a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor, rei de Babilônia, aquele templo magnífico construído por Salomão,
que era o encanto dos olhos dos israelitas, foi destruído porque Deus não aceitava apegar-se ao templo como um lugar supersticioso de proteção. Por acaso a minha casa é um covil de ladrões? Podeis matar, adulterar e depois ir até o templo dizendo nada nos aconteceu? Assim gritava o profeta Jeremias contra o povo do seu tempo. E o que Jeremias previu aconteceu. Aquele templo foi destruído com a invasão do rei de Babilônia. Mas depois que ele foi reconstruído, com a volta do povo do exílio pelo edito do rei Ciro, rei dos persas, este segundo templo, em que Jesus pregava, que Jesus respeitava, pelo qual Jesus tinha um zelo tão grande que improvisou chicotes de corda para expulsar os que faziam comércio nele, este segundo templo também será destruído. E será destruído no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, e não sobrará pedra sobre pedra. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, não reconheceu a ocasião, a hora em que foi visitada. Jesus quis tantas vezes reunir Jerusalém como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas eles não quiseram. E Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, que mata os seus profetas, agora matará Jesus. E ela própria vai sofrer a ruína. É o que Jesus está prevendo aqui. Nada é eterno a não ser Deus. O templo de Salomão não é para sempre. O templo reconstruído também não seria para sempre. A cidade de Roma é chamada de cidade eterna, mas ela já foi invadida pelos bárbaros, já foi saqueada tantas vezes. Eterno é Deus. A igreja que seu filho fundou sobre a terra permanecerá para sempre. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não podemos nos apegar a nenhum símbolo material como se ele fosse um amuleto que dá sorte. Se você usa a medalha milagrosa de Nossa Senhora, parabéns. Se você usa cadeias pequeninas para simbolizar a sua escravidão a Maria, ótimo. Se você usa o escapulário, se você gosta de trazer consigo um crucifixo, tudo isso é muito bom. Mas não é uma garantia infalível de salvação eterna se você não está disposto a converter-se, a abandonar o pecado e a praticar a justiça. Nem mesmo a batina que eu visto e que o padre Felipe veste são garantias absolutas de salvação. Nós, padres, seremos julgados com maior severidade. E aquilo que aqui serve como distintivo do nosso sacerdócio poderá ser no futuro motivo de uma condenação mais dura. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Todos nós somos batizados, graças a Deus. O batismo é bom. O batismo nos torna filhos de Deus e herdeiros do céu. Mas se nós não vivermos o nosso batismo, seremos condenados com mais dureza do que os pagãos que não foram batizados. Quando seria o sinal de que tais coisas iriam acontecer? Jesus precavê os seus ouvintes para não darem ouvidos a boatos de pessoas dizendo: sou eu, o tempo está próximo. É preciso que haja guerras, revoluções, mas não será logo o fim. Hoje, e não sei se é apenas hoje, há um pulular de pessoas que ficam em busca de revelações particulares para que possam nos indicar o que vai acontecer nos próximos anos, catástrofes, guerra, se vai acontecer o fim do mundo. Mas há poucas pessoas perguntando: será que eu estou preparado para a minha morte? Porque a minha morte é o fim do meu mundo. De que adianta eu ficar pensando no que vai acontecer daqui a alguns anos, se eu não penso quando for o meu fim? O que será de mim? Antes, porém, que tais coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, entregues às sinagogas e postos na prisão. É curioso, porque a sinagoga era uma casa de oração. Diferenciava-se do templo, porque no templo havia sacerdotes que ofereciam sacrifícios. Na sinagoga havia rabinos, mestres, que pregavam a palavra, mas não sacrificavam. Mas ser preso na sinagoga quer dizer, os próprios membros da igreja vão ser seus perseguidores? É o que Jesus está prevendo aqui. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome.
E naquela hora, curiosamente, Jesus não nos manda estudar muito, como os professores falam, para se preparar para a hora da prova. Ele diz: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a vossa defesa, porque naquela hora eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. No interrogatório de Santa Joana d'Arc, as respostas que ela deu àqueles que a interrogavam eram de tal modo precisas e apropriadas que causavam admiração, calavam a boca de seus opositores. Isso não impediu, porém, que ela fosse queimada viva. E ela foi morta por gente da igreja, sem autorização do Papa, evidentemente, mas foi gente da igreja. Sereis entregues até mesmo pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Haverá traição no seio da própria comunidade e da própria família. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Como não perderei minha cabeça se vão até me matar? Porque, após a morte, haverá ressurreição. E na ressurreição receberemos cabelos 0 quilômetros. O nosso corpo glorioso será perfeito, até os cabelos. É pela perseverança que salvareis as vossas almas. Este versículo aqui é fundamental. Equivale a outro: quem perseverar até o fim será salvo. Porque devemos estar preparados para quando o Senhor vier. E nada melhor do que uma boa confissão para isso. Estamos em Anápolis formando uma comunidade feminina de vida, com a permissão do nosso bispo diocesano, para cuidar das gestantes e dos bebês que elas trazem consigo. Conforme disse São João Paulo II, este é o trabalho mais importante da terra. Mas faltam operários. Pedimos todo dia a São José. Pedimos todo dia que, por intercessão de São José, o Senhor envie operários à sua messe, para que a nossa casa nunca feche as portas ao menino Jesus que vem, na pessoa de uma criança por nascer. Se alguma jovem se sentir chamada para este trabalho, poderá fazer uma experiência lá em Anápolis, com muita alegria. Vamos então preparar-nos para a vinda do Senhor, com lâmpadas acesas, com os rins cingidos, com trabalho nas mãos e com muita alegria, porque o Senhor vem. Que Maria Santíssima, a Virgem Prudentíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.